Olá minhas amigas, olá meus amigos, tudo bem com vocês? Olha eu aqui de novo para dar continuidade com mais um vídeo, tá? Tratando de um assunto que já se iniciou anteriormente, que diz respeito à natureza de contas, ok? E esse assunto nós vamos trabalhar, na verdade, em cima de um exercício que vai ser um exercício prático, que servirá tanto para a vida profissional, tá? De quem está assistindo aí, quanto para a questão acadêmica, questão de provas de concurso, entre outros aí. É muito interessante, ok? Então, quem gosta desse tema e desse assunto, quem gosta dessa ciência, acompanha a gente aí com mais esse vídeo, tá bom? Eu sou o professor Regis e estou aqui para começar a brincadeira de hoje junto com vocês. Vamos lá? Bem, conhecendo as contas quanto à sua natureza na prática. Comigo, professor Regis, tá? Beleza? Gente, é o seguinte, eu vou começar com vocês, vou trabalhar com vocês em cima de uma questão da banca CESP, tá? E essa questão, inclusive, ela é bem recente, é do ano 2024, e ela é uma questão que fala a respeito dessas naturezas de contas. Mas antes, eu gostaria que vocês relembrassem aquela nossa tabelinha, que eu até falei. Pega essa tabelinha, joga na parede aí e vai decorando, ok? Vai aprendendo, porque isso vai servir para a tua vida profissional e para a tua vida acadêmica. Eu falei sobre isso, tá? Então, para resolver esse exercício, para resolver essa questão do CESP, é necessário você ter o conhecimento dessa tabelinha aí, tá? E para a tua vida profissional também. Tu quer ver? Olha só. Aí no ativo, vocês podem ver que eu fiz a analogia do ativo com as contas de resultado na mesma direção. Ativo, natureza devedora, despesas, natureza devedora. Veja bem, ó, o patrimônio e o resultado está na mesma coluna. A mesma coisa aconteceu lá com o passivo, né? Patrimônio e resultado na mesma coluna, com as mesmas naturezas. Isso aí faz com que você memorize melhor essa tabela. Legal? Então, já estão assimilando melhor? Porque essa tabelinha vai ser necessária para que vocês conheçam a resolução desse problema que o CESP lançou. Vamos lá. O CESP colocou essas contas aí e disse assim, ó, fez uma afirmação. Ele disse, a banca no caso, disse que existem 9 contas patrimoniais passivas. Olha só, eu printei de amarelo aí a pergunta, por quê? Isso aí, galera, o pessoal que faz concurso público, são os concurseiros no caso, eles precisam muito, nós, que eu também faço parte dessa comunidade, então nós precisamos muito mesmo prestar atenção nessas perguntas, porque essas perguntas aí, elas trazem muita pegadinha. Então, olha só, eu entendo que quando eles falam essas contas patrimoniais passivas, vem aqui para mim rapidinho, tá? Antes de continuar, olha aqui para mim, ó. Quando ele fala contas patrimoniais passivas, eu entendo que essas contas, elas não têm a ver com as contas patrimoniais do passivo, elas têm a ver com exigibilidade. Ó, contas patrimoniais passivas, contas patrimoniais exigíveis, ou seja, obrigações, entendeu? Então, eu entendo que ele colocou dessa forma. Inclusive, eu respondi essa questão, tá? E acertei. Eu acertei essa questão. Depois eu fui ver lá os comentários e aí nós vamos até trabalhar em cima disso. Com alguns eu concordo e outros não, vocês vão ver no decorrer, mas usando essa analogia, eu acertei. Mas vamos lá. Continuando. Contas patrimoniais passivas. Ele não falou
das contas do patrimônio, ok? Ele falou passivas. Então, passivas tem a ver com o quê? Com exigibilidade, beleza? Mas vamos lá, vamos continuar aqui. Então, o que é necessário para resolver essa questão? Cara, para isso, é necessário você analisar conta a conta. Então, o que foi que eu fiz? Trabalhei em cima disso. Trabalhei justamente com base na natureza da conta. Então, nós vamos analisar aqui uma a uma. Agora, abrindo aqui uma pequena observação. Você, de verdade, precisa, nesse momento, conhecer de plano de contas também, tá? E para conhecer de plano de contas, é necessário que você baixe um plano de contas e olhe lá quais são as contas que fazem parte do ativo, quais são as contas que fazem parte do passivo, quais são as contas de resultado. Mas aqui eu já vou dar uma noção mais ou menos de como funciona esse negócio aí. Já vou dar uma noção de como elas vão se apresentar para vocês, ok? E as particularidades de cada uma. Vamos lá? Olha só, a conta caixa, por exemplo, ela é uma conta do ativo, perfeito? Então, olha só, se ela é uma conta do ativo, logo, ela é uma aplicação de recursos e a natureza dela é devedora. Pronto. Aqui eu estou classificando as contas quanto à natureza. Facinho, né? Se você pegar o plano de contas, você vai ver que realmente ele está lá. É onde ele reside. Lá no patrimônio, a residência dele é lá no ativo. Tá ok? E a identidade dessa conta, ela é devedora, porque ela é uma aplicação de recursos. Perfeito? Essa é a identidade dela. Eu falei para vocês em aulas anteriores que a natureza dela representa a identidade dela. Então, assim, vamos continuar. Contas a receber. Olha só, vou voltar aqui rapidinho no caixa. E falei também que o caixa ele é um bem, né? Ele é um bem. Por quê? Porque ele está com a disponibilidade muito veloz. Você naquele momento você tem o poder de negociar qualquer coisa, tá? A disponibilidade dele é imediata, ok? Já o contas a receber também é uma conta do ativo e a residência dele, tá? A residência dessa conta é lá no ativo e por estar lá no ativo, esta conta ela tem a natureza devedora, aplicação de recursos também, beleza? Lá no plano patrimonial, quando vocês pegarem um plano de contas, vocês vão ver que essa conta realmente reside lá no ativo, ok? Lá é o lugarzinho dela. Aqui, nessa terceira conta, eu tive aqui eu grifei essa conta, porque ela me chamou a atenção justamente por causa do comentário de um colega, né? Alguém que fez um comentário lá na questão desse curso. Então, por causa desse comentário, eu abri aí um grifo maior. Por quê? Porque a conta títulos descontados, ela é uma conta do passivo, para vocês entenderem. Por que ela é uma conta do passivo? Olha, gente, esses títulos descontados, ele é proveniente de um valor que eu fui solicitar ao banco, dando uma garantia de que eu tenho um valor a receber. Através de quem? Através dos clientes, através das vendas que eu efetuei. Eu efetuei, vem aqui para mim. Eu gosto de olhar para você para explicar esse tipo de coisa. Olha só, eu, com a operação normal da empresa, efetuei uma venda. No entanto, essa venda eu vou receber com 30 dias, por exemplo, né, de curto prazo. Então, eu preciso desse dinheiro de uma forma imediata. Preciso pagar alguns compromissos. Logo, rápido. Então, eu vou lá no banco e dou como garantia essa promissória, né, essa duplicata. Então, o banco me disponibiliza, me cobra um jurozinho, perfeito? E a partir desse momento, eu crio uma obrigação para com o banco. Né? Eu dei aquilo como garantia, mas isso não é a garantia que o meu cliente vai me pagar. Na verdade, ele dá o aceite, o cliente dá o aceite, mas
não é a garantia que ele vai pagar. A garantia que ele tem que dar sou eu. Então, nesse momento, é uma obrigação para com o banco. Inclusive, há controvérsias isso aí, né? Eu vi, inclusive, um comentário de uma pergunta que foi feita pelo próprio Conselho de Contabilidade, e lá eles dizem que isso é uma conta redutora do ativo, né? Disseram que é uma redutora do ativo da conta clientes. Mas a maioria, no entendimento geral, tá? Isso é até do CPC, eu acho que 48, se não me falha a memória, né? Que fala dos ativos financeiros lá. Isso é uma conta de passivo, por gerar uma obrigação, ok? Então, volta para cá de novo, volta para cá. E essa conta está grifada assim, tá? Dessa forma, justamente por causa dessa confusão que foi feita aí em relação a essas duplicatas descontadas. Comumente você pode encontrar isso lá no ativo como conta redutora, mas aqui nesse entendimento ela é sim uma obrigação que está lá no passivo, origem de recurso, perfeito? Olha só, estoque de mercadorias também é uma conta do ativo, ela está lá no ativo, e ela, por estar no ativo, tem natureza devedora e aplicação de recursos, ok? Legal? Eu voltando aqui na pergunta, lá ele diz na questão, ele afirma que são 9 contas passivas, 9 contas exigíveis no caso, ok? Então nós encontramos uma aqui, né? Já tem uma. Legal, que é a conta título descontado. Só voltando aqui, tá? Porque o objetivo da questão lá foi essa. Bacana, vamos passar aqui. Instalações. Instalações é uma conta que faz parte lá do permanente. Permanente é uma conta que está no não circulante, tá? Num plano patrimonial. Volta aqui. Ela está lá, o nosso ativo, o nosso plano de contas, vocês vão conhecer daqui a pouco, mais ou menos, para vocês começarem a ter noção da coisa, é representado lá pelo ativo e pelo passivo. E lá eu tenho no ativo o circulante e o não circulante, certo? Passivo também, tá? Eu tenho o circulante e o não circulante. Aí volta para o ativo de novo, circulante e não circulante, tá? Circulante são disponibilidades aí que podem ser direitos, né, concebidos, que podem ser recebidos, no caso, né, finalizados, vamos colocar dessa forma vulgarmente falando para vocês entenderem, né? Vamos dizer que eu tenho direito a receber e esse direito, ele em curto prazo eu posso receber até o final do exercício seguinte. Exemplo, aqui eu estou em 2025, então eu teria um direito a receber até o final de 2026, então curto prazo, ok? Que eu estou nesse exercício, o exercício seguinte é 2026, certo? E se é até 2026, então particularmente esse é o curto prazo. Se for acima desse período, então aqui eu vou contabilizar o que é em curto prazo e a diferença eu vou jogar para longo prazo, ok? Isso serve para as duas casas, ativo e passivo. As exigibilidades também, que são previstas até o exercício seguinte, estão dentro do circulante. Exigibilidade, né, passivo circulante. As que ultrapassam esse valor, esse período, aliás, eles vão para o não circulante, ok? Por exemplo, aí vamos exemplificar. Uma exigibilidade, um financiamento em 24 meses que eu fiz no início do ano, de 2025. Né? Se é 24 meses, ele vai vencer em 31 de dezembro de 2026. Então, ele está dentro do circulante, esses 24 meses. Mas, se de repente essa exigibilidade ela ultrapassar, porque as parcelas são 48 e não 24, só um exemplo, então 24 ficam dentro do exigido circulante e as outras 24 vai para o não circulante. É só uma questão de divisão para que isso não interfira nas análises de balanço, que aí isso é uma outra história, legal? Mas enfim, e dentro do circulante, lá do não circulante, aliás, eu tenho essa conta aí, né, que é a conta instalações, perfeito? Que está dentro do permanente. Vocês vão entender mais à frente. Mas o que eu quero que vocês entendam aqui é que as instalações, ela está no ativo, tá? E por estar lá no ativo, ela representa uma aplicação de recursos natureza devedora. Tá aí
Até agora só achei uma conta passiva exigível, que é os títulos descontados. Até agora só tem uma. A questão diz que tem 9, tá? Estou identificando pela natureza, tá, galera? Então vamos lá. Agora aqui eu grifei mais uma conta aqui, ó. Eu grifei aí a depreciação acumulada. A depreciação acumulada, gente, ela é uma conta do ativo. Só que ela é uma origem de recursos, é uma conta credora. Beleza? Gente, por convenção ela é origem, tá? Por convenção. Por quê? Por que, Títio? O senhor não disse que as contas do ativo, elas têm natureza devedora? Elas são aplicação de recursos? Vamos dizer dessa forma? Gente, é porque assim, ó, essa conta, ela tem uma natureza inversa, tá? Porque ela é redutora. E o que significa isso, Títio? Cara, ela vai reduzir o valor de uma conta a qual ela está subordinada, né? Títio, não entendi nada ainda. Tá, calma, vou já te explicar. Exemplo aqui, vem para cá com o Titio de novo, aqui com o Títio, tá? Com o Títio Regis, que eu vou te explicar direitinho esse negócio aí, ó. Veja bem, eu comprei um computador, um carro. Comprei um carro. Esse carro, pela legislação fiscal e tributária, ele vai depreciar em 5 anos. Imagine que eu comprei esse carro por 5 mil reais. Daqui a um ano, no início do ano, ele depreciou 1.000 reais. Tá? Não vou falar em valor residual, vamos colocar aqui esse exemplo prático para vocês. Então ele depreciou aí 1.000 reais. E esses 1.000 reais, ele vai ficar lançado numa conta redutora, que é essa depreciação acumulada, justamente para dar o valor real do veículo naquele momento. Ela faz essa avaliação, você entendeu? Daquele bem naquele momento, tá? Por isso que ela é uma conta retificadora, é uma conta redutora, ela serve para isso. Esse é o papel dela, tá? Vamos dizer assim, principal, ajustar uma outra conta a qual ela está subordinada, beleza? É como se eu tivesse o item 1, né? E essa conta é o item 1.1, subordinada ao item 1, ok? Só que ela tem o sinal diferenciado nessa conta. É como se as contas do ativo, vamos colocar aqui, a conta do ativo é mais, né? Vamos colocar todo mundo mais. E essa conta vem para subtrair, então ela é menos, ok? E na matemática, né? Em soma e subtração, se as contas, que esse é o objetivo do patrimônio, né? Se as contas estão somando, vai aumentando o patrimônio. Mas se elas têm naturezas inversas e os sinais estão diferentes, então ela vai diminuir, né? Vai dar menos, né? Porque em soma e subtração, né? Subtrai e o sinal fica do maior. Então, nesse caso, como o veículo é maior que a depreciação, ele está maior, né? É 5.000 e a depreciação é 1.000, então ele ainda está positivo. Tanto é que ele não pode ficar negativo. Quando chega naquele valor, tem que baixar o veículo, inclusive, ou o bem, ou seja o que for. Mas aqui eu quero que vocês entendam que essa conta, apesar de estar no ativo, ela não tem natureza devedora, ela tem natureza credora, ok? E o que seria isso? Tá? Ela está naquele grupo, mas é outro, ela é um filho arredio, né? Que não respeita a natureza dela, né? Ela está ali para ajustar aquele determinado item a qual ela é subordinada, para deixar ele com valor real na data em que está se ajustando, ok? Beleza? Vamos voltar aqui de novo? Legal. Conta fornecedores. A conta fornecedores, origem de recursos, tá? Mas por quê? Por que, Títio? Cara, ela é conta do passivo. Passivo, natureza, olha, natureza da conta. Se ela é do passivo, é natureza credora. Por convenção, origem de recursos. Ó, eu já mato logo isso aí, né? Em relação àquela questão lá, você vê como é que é. Ó, naquela questão, o que ele está dizendo lá? O que ele está pedindo na realidade? Ele está querendo que ele está afirmando que há 9 contas passivas, ou seja, 9 contas exigíveis, ok? Dessas aí que ele disponibilizou. Então,
Nessa primeira lista eu encontrei uma, agora eu encontrei mais uma. Aí vamos anotar mais uma aí, beleza? Analisando conta por conta pela sua natureza, ok? Legal? Massa! Contas a pagar. Contas a pagar, eu também identifico essa conta como uma conta do passivo, origem de recurso, obrigação. Eu nem coloquei aqui, né? Eu coloquei origem de recursos, credora, né? Eu não coloquei que ela era uma obrigação, mas ela é. Eu já quero que você já faça essa analogia aí, ó. Origem de recursos contra credora, obrigação, está lá no passivo. Então, nesse caso aí, essa conta aí, tá, da exigibilidade em curto e longo prazo, ela é exigibilidade, tá bom? Uma obrigação aí. Nesse caso, sendo exigibilidade, obrigação a pagar. Legal? Ó, rapidinho, nós analisamos, conhecendo um pouco, né, fazendo essa análise pela natureza de conta, gente. Ó, não é que vale a tabelinha lá? A tabelinha, eu vou voltar aqui rapidinho na tabelinha. Eu vou voltar rapidinho aqui na tabelinha para você ver. É prático. Isso aqui ele é válido sim. Ó, é válido. Se a conta está lá no passivo, é natureza credora. Se a conta está no ativo, natureza devedora. Se a conta é de resultado e for despesa, ela é natureza devedora. Se ela está no resultado e é receita, é natureza credora. Isso funciona, gente. Aqui, nesse momento, nós não estamos vendo o jogo das cadeiras, de entra e sai. Nós não estamos vendo isso. Na verdade, nós estamos vendo só a natureza de contas. Aos poucos, vai se evoluindo. O que importa, de verdade, é que você que está aí do outro lado, entenda que se você aprender sobre natureza de conta, meu amigo, eu te garanto, eu estou te garantindo de todo o meu coração que tu vai entender de contabilidade, não tenha dúvida sobre isso, ok? E aqui vamos continuar as nossas análises. Olha só, eu tenho aqui a conta empréstimos e financiamentos de curto prazo. É aquilo que eu falei, né? Curto prazo. Ó, se eu falo empréstimos e financiamentos, me vem na cabeça o quê? Obrigação. Obrigação é conta de onde? Passivo, né? Ativo é o quê? Bens e direitos. Estão lá no ativo, bens e direitos. E no passivo, as obrigações. Se é um empréstimo, se é um financiamento, eu contraí isso, né? Eu contraí esses empréstimos e financiamentos. Mas o que faltou aí, para falar a verdade, mas é assim mesmo, né? É empréstimos e financiamentos, mas seria a pagar, que é para te identificar legal. Mas olha só, a palavrinha apagar, ela vai te ajudar demais. Para quem está iniciando, ele precisa dessa palavra apagar, tá certo? Mas esses empréstimos e financiamentos, por si só, ela é uma conta de exigibilidade, ok? Ela está no passivo, porque é a pagar, é algo que eu contraí, uma dívida. E, sendo dívida, tá? Passivo, obrigação, origem de recurso, ok? Origem de recurso. É de lá que veio o dinheiro para eu aplicar no banco, ou aplicar no imobilizado, ou para aplicar em compra de mercadorias, enfim, ok? Aí, o que ocorre? Encontramos mais uma, né? Mais uma conta. E aí já foram o quê? 4 contas. 4 contas. O cidadão lá, né, na questão, afirmou que tinha 9. Legal. Bom, aí vem o negócio. Juros passivos a transcorrer. Lá grifei também esse cara aí. Eu grifei. Por quê? Por quê? Gente, essa aqui, vem para mim aqui. Vem para mim, essa aqui é interessante. Vem para mim, vem para mim, vem para mim. Vem para o Títio Regis. Eu vou estar explicando direitinho. Olha, essa conta, juros, ela é interessante. Por quê? Porque você pode ver de diversas formas essa conta. Eu posso ver juros a receber, eu posso ter juros a receber, posso ter juros a pagar. Para início de conversa, ok? Se eu tenho juros a receber, no caso, é bom para mim isso aí, né? Porque eu vou estar recebendo. Mas se eu tenho juros a pagar, não é legal para mim, né? Alguma coisa aconteceu, tá? Atrasei um pagamento, alguma coisa, me cobraram juros. Se eu tenho a receber,
é porque alguém atrasou. Então, a receber é ao meu favor. A pagar não é ao meu favor, é contra mim. Ok? Primeira coisa que você precisa saber. Então, ele vai aparecer dessa forma para você. Ou ele vai aparecer juros a receber, ou juros a pagar, ou ele pode aparecer assim também, ó, juros ativos e juros passivos. Olha só a confusão. Porém, assim, ó, juros ativos, ó, na nossa vida cotidiana, né, o ativo é aquele cara que aplica, né? Passivo é aquele cara que recebe. Se você for fazer essa analogia, no nosso cotidiano, isso não vai dar certo para a contabilidade, tá bom? Porque juros ativos não é aquele cara que aplica. Na verdade, tu está recebendo. Juros ativos tem a ver com receitas. Ativo tem a ver com receita. Então, grava isso. Ativo é receita. Tá? Ah, professor, o senhor falou que ativo lá no conta de resultado. Conta de resultado é uma coisa, patrimônio é outra coisa? Sim, com certeza. Aqui nós estamos falando de uma conta de resultado chamada, coincidentemente, de juros ativos, que não tem nada a ver com o ativo do patrimônio. Entendeu? Aí, professor, esse negócio é muito enrolado. O senhor fala uma coisa e depois fala outra. Não, cara, eu estou falando o que é para falar. Entenda. Ok? Eu não estou falando agora de uma conta do patrimônio, estou falando de uma conta do resultado, que coincidentemente tem esse nome, juros ativos, mas ela é uma conta de resultado. Se é juros ativo, logo uma receita. Outras receitas nesse caso, ok? Juro ativo, outras receitas. Mas se for juros passivos, então também é uma conta de resultado, porque eu estou falando de juros, presta atenção. Eu estou falando de conta de resultado. Então, juros também é uma despesa passivo, só que passivo dessa vez, ok? Quando ele falar juro passivo, é despesa. Juros ativo é receita. Coloca isso na tua mente, na tua cachola, meu amigo. Beleza? Tranquilo? Só que aí veio aqui um cidadão chamado juros a transcorrer. Olha só a confusão. Juros a transcorrer. Professor, essa conta não é nem juro ativo, que o senhor falou, nem juros passivos. Não, ela é juros passivos a transcorrer. Porém, essa conta já é uma conta do patrimônio. Ô, professor, o senhor enrolou tudo agora. Ó. Pelo amor de Deus, meu amigo. Como é que você fala uma coisa e depois fala outra? Gente, presta atenção, eu estou falando o que tem que falar. Não confunda. Uma coisa é uma coisa, como diz o ditado, outra coisa é outra coisa. Tá? Presta atenção, por isso que tem que anotar isso no teu papelzinho, e isso aí é um negócio para botar na veia. Não pode esquecer um negócio desse. Tá? Juros passivos é uma despesa, juros ativos é uma receita. Mas esses juros passivos a transcorrer, como ele está fazendo passivo a transcorrer, eu vou ligar o passivo com a despesa. Legal? Mas a transcorrer é uma despesa que não aconteceu ainda. Ela vai acontecer. Como se assim, ó, juros passivos que vai acontecer ainda. Cara, se ele vai acontecer ainda, eu preciso saber por quê. Ora, vamos fazer uma analogia aqui rapidinho. Imagine que eu comprei um veículo à vista que ele custou 100 mil reais. Tá? Mas foi à vista. Mas a prazo, Títio, eu não tenho dinheiro para comprar à vista. Nem eu, né? Nem eu. Então, nesse caso, eu vou ter que pagar esses juros passivos a transcorrer. Tá? Porque me cobraram 20 mil a mais. À vista seria 100 mil, mas né, a prazo vai sair por 120 mil reais. Entendeu? E aí, o que é que eu vou fazer, Títio, nesse caso? Olha, só que o fornecedor lá, né, o que é que ele vai fazer? Ele vai te cobrar o valor a prazo. Você entendeu? Ele vai te cobrar lá os 120 mil. Beleza? Só que o valor do veículo, ele é 100. Nós estamos falando de natureza. Não vou falar para não confundir a cabeça de vocês. Mas se lá no passivo, o valor do fornecedor que eu comprei esse veículo é 120 mil e os juros a transcorrer é 20 mil, porque eu ainda não paguei ainda esses juros, eu vou pagar no decorrer do período, certo? Aí eu pego 120
menos os 20. Lá no saldo, de um menos o outro, que era uma conta redutora, eu falei que a conta redutora é subordinada ao outro. Não vai dar 100? Não vai dar o valor do veículo? Sim ou não? Sim ou não? Tu disse não, mas não fala uma coisa dessa, é questão de matemática. Claro que vai dar os 100. Porque os 1000, na verdade, eu falei 1000, foi? Os 100 mil, na verdade, corresponde ao valor do veículo. E os 20 mil é juros, que eu vou apropriando todo mês. Porque imagine que eu não tenho esse dinheiro hoje. De repente eu não tenho esse dinheiro hoje para comprar esse veículo à vista. Hoje aí eu fecho lá com o cidadão por 120 mil. Aí ele vai colocar lá que eu devo 120 mil para ele, o fornecedor, mas vai colocar aqui os 20 mil de juros reduzindo, dizendo que o valor na verdade seria os 100 mil reais. Mas amanhã eu chego e ganho na loteria, porque eu jogo muito, e ganho um valor e digo, rapaz, eu vou quitar esse veículo. Eu não vou pagar os juros. Eu vou fazer uma contabilização lá, de modo que ele vai desaparecer, esses juros a transcorrer vai desaparecer e o valor do veículo volta, isso aí é uma outra história, tá? E esse valor do veículo volta a ser 100 mil reais e eu não vou pagar juros, esses juros sobre esses 100 mil. Por isso que é feito essa jogadinha aí. Mas isso é uma outra história, uma outra aula. Nesse momento, você precisa entender que juros a transcorrer aqui é uma conta redutora do passivo. É só o que tu precisa saber nesse momento. Só isso, conta redutora do passivo. Beleza? Aprende isso. Olha essas contas que estão grifadas aí, que eu coloquei grifo meu. São contas que tu tem que guardar na tua memória, que é para te não errar numa questão futura e não errar no teu trabalho também, na tua vida profissional. Legal? Olha aí o financiamento longo prazo. Financiamento longo prazo, conta do passivo. Ó, já estou falando financiamento, já dá para entender que é uma conta de passivo. Legal? Bacana? Conta credora. Gente, aula gostosa, né? Muito boa essa aula, tem muita coisa aí. Só que o negócio aí, na verdade, ele vai enrolar um pouquinho mais, né? Ó, nós já descobrimos alguma coisa aí. Só que para não ficar muito extenso, o que a gente vai fazer? Nós vamos dividir essa aula em 2 blocos. Eu acho que em 2 blocos dá para matar isso aí. Aí vocês me acompanham no próximo vídeo, tá legal? Aí eu espero vocês lá. Compartilha esse vídeo, te inscreve no canal, dá um like, tá? Se você gostou ou não, que é para ajudar o nosso trabalho a desenvolver, que eu estou aqui para ajudar vocês. Esse é o maior objetivo. Tá legal? Grande abraço e eu te espero aí no próximo vídeo, que é a continuação dessa aula.